Meu nome é Rafaela Santos, sou estudante de Pedagogia do Polo de Sobradinho. Irei apresentar o meu plano de aula da disciplina de Matemática. O plano de aula elaborado foi para alunos do terceiro ano, onde precisamos de 2 aulas para a aplicação desse plano de aula. E o conteúdo escolhido foi grandezas e medidas. E eu vou citar alguns objetivos do plano de aula. Primeiro objetivo, compreender as principais unidades de medida de tempo, comprimento, massa e capacidade, e saber utilizá-las adequadamente em situações cotidianas. Outro objetivo é resolver problemas que envolvem grandezas e medidas, aplicando a estratégia adequada de solução e estimativa. Outro ponto importante, outro objetivo do plano de aula é reconhecer a importância da padronização das unidades de medida, compreendendo sua necessidade para uma comunicação eficiente, e realizar conversões entre diferentes unidades de medida dentro de um mesmo sistema. Esses são os objetivos do plano de aula. Quais são os recursos que serão utilizados para a elaboração dessa aula? Materiais de concreto manipulável, relógio, régua, balança, copos e recipientes graduados, ou seja, com medidas, cartaz com unidades de medidas, como metros, quilogramas, litros, segundos, minutos, horas, dia, semana, mês e ano. Esses são os recursos que serão utilizados para realizar as aulas. Habilidades da ABNT. Habilidade da ABNT é resolver problemas que envolvem medidas de tempo, utilizando como principais unidades de medida, segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano, e seus múltiplos e submúltiplos. Outra habilidade da BNT é resolver e elaborar problemas que envolvem medidas de comprimento, massa, capacidade e tempo, selecionando e utilizando unidades de medidas adequadas, como metro, quilogramas, litros, segundos, minutos, horas, dias, semanas, mês e ano. Outra habilidade da BNT que envolve grandezas e medidas é reconhecer a necessidade da padronização das unidades de medidas e realizar acreditados e medidas. Essas são as habilidades da BNT envolvendo as grandezas e medidas. Qual vai ser a metodologia dessas aulas? Ou seja, eu falei no início que seria 2 aulas necessárias para realizar o plano de aula. Então, na primeira aula, introdução, serão necessários 10 minutos para a aula, introduzir a aula. Ou seja, começando a apresentar aos alunos a importância das grandezas e medidas em nosso cotidiano, descartando situações em que utilizamos, ou seja, destacando situações em que utilizamos medidas de tempo, comprimento, massa e capacidade. Também na introdução explicando medidas para a padronização, para que todos possam entender a utilidade da mesma maneira, ou seja, todos devem entender a importância de estudar grandezas e medidas. Mostrar os cartazes com as unidades de medidas que serão abordados durante a aula, ou seja, mostrar o material aos alunos. Atividade. Começando com a primeira atividade. Medida de tempo. Serão necessários 15 minutos, mais ou menos, para a realização da atividade.
ou seja, começando a fazer uma revisão do que foi dito na introdução, uma revisão rápida sobre os principais unidades de tempo: segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. Logo após, propor problemas envolvendo as medidas de tempo, como calcular a duração de um evento, a diferença de tempo entre os acontecidos, entre outras coisas. Dividir a turma em grupo, e distribuir problemas diferentes para cada grupo de resolução. Após a resolução dos problemas, pedir os grupos que compartilhem suas soluções com a turma, ou seja, cada grupo vai resolver, as salas serão divididas em duas equipes, aí cada grupo vai receber problemas para solucionar e cada um vai apresentar a resposta em sala de aula. Já a atividade 2 é sobre medida de comprimento. Será necessário também 15 minutos. Apresentar as unidades de medida de tempo, metros e quilômetros. Demonstrar como usar a régua para medir o comprimento de objetivos pequenos. Pedir para os alunos medir os comprimentos de objetos trazidos de casa ou disponibilizar na sala de aula. Para quem não trouxe, disponibilizar. Discutir as unidades de medida utilizadas pelos alunos, destacando quando é mais adequada usar o metro ou o centímetro. A aula 2 serão necessários também 15 minutos. Na aula 2 será aplicada a atividade 3, medidas de massas e capacidade. Começando a introduzir as unidades de medida de massa, ou seja, quilograma, e capacidade, litro. Demonstrar o uso de uma balança para medir a massa de objetos e um copo graduado para medir a capacidade de líquido. Pedir também para os alunos trazer objetos de diferentes massas e quilograma para medir em sala de aula. Outra atividade é incentivar a comparar como medida e prosseguir, identificar qual objeto é mais pesado ou qual destinatário tem a maior capacidade. Atividade 4, 15 minutos também para a realização dessa atividade. Padronização e estimativa. Explicar a importância da padronização das unidades de medidas para que todos possam se comunicar e entender as medidas da mesma forma. Propor situações que os alunos precisem estimar medidas como distância, 2 pontos, a qualidade de líquido em um recipiente. A quantidade de líquido em um recipiente. Pedir aos alunos que compartilhem suas estimativas e justifiquem suas respostas. A conclusão do plano de aula são precisos 10 minutos e precisa fazer uma revisão do que foi visto, dos conceitos e habilidades abordados em sala de aula, destacar a importância às unidades de medidas, incentivar os alunos a observar e utilizarem as grandezas de medidas em sua vida cotidiana, ou seja, no seu dia a dia. A avaliação será feita observação
do desempenho dos alunos durante as atividades em grupos e individuais, analisar as estratégias utilizadas pelos alunos na resolução dos problemas, verificação da compreensão